Hélio, boa noite, parabéns pela vitória. Você hoje teve 3 retornos à equipe titular, de jogadores que estiveram fora nas últimas 2, né? Mas hoje também teve a entrada e a estreia do Rian, que fez a sua primeira partida com a camisa do Guarani. Queria que você primeiro falasse um pouquinho de como foi construída essa vitória, no seu entendimento, e um pouquinho do Rian, que fez a sua estreia depois de um longo período em recuperação de uma contusão. Boa noite. Sobre o Rian, né, um garoto que está no clube, né, desde a pré-temporada para o Paulista, teve muitas lesões e vem treinando, recuperou desde a minha chegada ali, ainda teve umas 2 semanas que ele ficou fora, depois recuperou, está no clube, já jogou essa divisão ano passado pelo Ipiranga. Então acho que tinha necessidade da gente vê-lo, né, no jogo, né, já estava vendo, já está bem, tem bastante coisa boa. Então optei por colocá-lo ali, né, faltando um pouquinho de ritmo, mas fez um bom primeiro tempo ali. Aí depois eu fiz a troca com o Rafael, estava tendo muita dificuldade pelo lado ali, né? Que tinha o Gabriel Silva, que ele é meio 9, meio atacante, ataca muito por ali. Eu preferi botar o Rafael ali, que aí ia bater direto com ele ali, ficava melhor encaixado ali. A construção do time foi, né, em cima da vitória. Eu acho que o adversário veio para jogar, né? Um campo bom, um time que gosta da bola. E nós montamos meio em cima disso, nós sabíamos que o campo era bom e dava para jogar, né? Então eu preferi preencher bem o meio ali, né? Com o Farias, o Isaac, que tem muita qualidade técnica, junto com o Carlinhos, mais o João Paulo. E acabou a escalação dele, eles faziam 3 volantes também, acabou vindo com 2 volantes e um meia, que é o Alvin. O Alvin há muito tempo não jogava, né? E acabou a gente ganhando o meio, ficava sempre um buraco ali, a gente tendo mais jogador de qualidade ali, acabou a gente ficando bem com a bola, é uma das coisas que eu gosto bastante. A gente percebeu nas suas mudanças na segunda etapa a entrada do Herbert, que foi o escolhido para deixar a equipe, né, para que a gente pudesse ter a entrada do Isaac na equipe titular, e a gente viu ele fazendo um papel mais centralizado mesmo, como se fosse o Maranhão, caindo pela esquerda, mas tentando fazer uma função de 9 ali. A sua ideia era só oxigenar mesmo e ter a opção do contra-ataque? Essa foi a sua intenção na mexida? Estava tendo muita jogada pelo lado do campo com o lateral direito, cruzando muito da bola, fazendo uma dobra em cima do Hermes. Então o Carlos Eduardo tinha que toda hora sair do meio, ajudar o Hermes, sair do meio, ajudar o Hermes, o Carlos Eduardo já estava cansando. Aí eu coloquei o Herbert, né, para fazer a dobra em cima do lateral direito e do Marcelinho, junto com o Hermes. Ele fazia ali, eu fechava mais o meio, aí o Carlos Eduardo não precisava ir tanto ali pelo lado do campo. Acho que esse era o propósito. Aí eu deixei o João mais à frente ali, aí os zagueiros não tinham quem eles bater, aí acho que ficava melhor. Foi mais ou menos em cima disso aí. A gente teve uma vitória muito boa contra a equipe do Maringá, depois uma noite não feliz em Campinas contra a equipe do Ituano, e hoje o Guarani recupera esses pontos perdidos dentro de casa com essa vitória sobre o Barra. Contra o Maringá e hoje contra o Barra, um jogo de baliza 0, mas que teve um grande destaque do Kaique França. Na sua opinião, Hélio, o que a gente precisa ali para ter um ajuste melhor e não fazer do Kaique França tão exigido? Lógico que a baliza 0 é importante, mas a gente vê que o goleiro do Guarani está tendo que se desdobrar por várias vezes nas partidas. As 2 primeiras aí foi 2 erros de encaixe, né? De encaixe de homem para homem, que a gente discute muito no nosso dia a dia, a gente cobra muito, né? E o Kaique é esse nível, cara. Se o Kaique faz as defesas e a gente faz os gols, excelente. Mas o duro, quando o Kaique começa a fazer defesa, a gente perde o jogo, né? Ou não faz o gol, termina 0-0, né? Essa combinação no jogo coletivo funciona muito bem. O goleiro fazer bem a parte dele, os zagueiros, o volante. E só que lá na frente a gente tem que chegar lá e matar como foi hoje, né? Fomos efetivos. A gente está chegando agora no primeiro terço finalizado, né, ou chegando quase à metade já, né? Estamos na 7ª rodada desse campeonato, né? Temos aí mais 11 jogos para fazer. Como é que você espera ainda de evolução? O que você vê que o Guarani ainda pode evoluir nas mãos do Hélio Cizenando? Acho que vou estar sempre cobrando a questão defensiva, né? Apesar que o goleiro tem que defender, mas eu não gosto tá sofrendo desse jeito, dependendo do goleiro, mas é a função dele, né? Evitar isso. Melhorar essa transição, né? Ter mais gente chegando na hora quando transitar. Eu gosto de ter mais gente, ter esses meio-campistas que saltem mais, que cheguem atrás, mas também que cheguem na frente. Eu acho que é essa evolução. E melhorar ainda mais a posse de bola, que é uma das coisas que eu gosto bastante também, e jogadores que cheguem na área. Da minha parte, para finalizar, o Guarani agora volta a campo para um duelo muito complicado em Campinas. E eu gostaria que você deixasse um recado, Hélio, para o torcedor, já convocando para a próxima partida no Brinco de Ouro da Princesa. Enfrentar o Amazonas, um adversário que vem bem na competição. Esperamos fazer um baita jogo lá também, né?
para dar também essa alegria para o torcedor. Espero que o torcedor vá nos ajudar. Hoje já foi muito gratificante, né? Encontrei meu amigo Bruninho, um bugrino roxo, esteve aí hoje, veio de Curitiba. Acho que não podia deixar ele sem... Acho que ele ficou muito contente com a vitória. Então, acho que todos os bugrinos que vieram aqui hoje, que sempre tem gente, como você falou, né? Gente de Curitiba, encontramos no hotel, gente de todo lugar. Acho que é muito grande o Guarani, né? Então, acho que dar isso para eles é muito importante para nós, comissão e atleta.